Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite, para oferecermos um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, que só Ele é digno de toda honra e toda glória. E por isso nós estamos aqui. E vamos orar nesse momento, para que o Senhor esteja na direção desse culto. Vamos orar. Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, da Tua igreja, para Te adorar, para Te bendizer, para Te glorificar, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai, nós Te pedimos que tudo que nós formos fazer aqui, Senhor, nessa noite, seja na direção do Teu Santo Divino Espírito. Que o Senhor use-nos, Pai, conforme a Tua vontade. Não venhamos fazer nada de nós mesmos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui, prepare cada coração, para que possam entender aquilo que o Senhor tem para eles aqui nesta noite. Que o Senhor também guarde os que estão vindo, aqueles que estão nos seus lares, que sejam visitados pelo Senhor nesse momento. Em nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, vocês escolheram, e amigos, visitantes, o melhor lugar que vocês poderiam estar nessa noite, Porque não há outro lugar melhor a não ser estar na presença do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, tá? Voltem sempre e não deixem de vir, porque vocês são muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Vamos entoar nesse momento o hino de número 108 do cantor cristão, chamada final. Quando lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, os inimigos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizessem tão chamada lá estarei. Quando os filhos quiser chamada, quando os filhos quiser chamada, quando os filhos quiser chamada, nesse tão glorioso dia, quando Cristo e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem e fizessem tão chamada, lá estarei. Quando os filhos quiser chamada, 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 lá estarei. E daí então pra Cristo que é o dia terminar, falarei do seu amor por mais aqui. Quando purificar a vida e do amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando os filhos quiser chamada, 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 lá estarei. Meus irmãos e amigos visitantes, eu não sei como vocês chegaram aqui, como vocês estão, mas o Senhor sabe. Nós sabemos que ninguém conhece o ser humano, somente Deus nos conhece, nos sonda e conhece todas as nossas necessidades, no mais profundo do nosso ser. Então talvez você chegou aqui com uma enfermidade, com uma dificuldade, com um problema, com uma situação que assim, para você nem tem solução, mas que para o Senhor tem. Nós sabemos que nós cremos num Deus que para Ele não é impossível e Ele pode mudar qualquer diagnóstico, porque Ele é o Senhor Deus dos exércitos, o nosso Senhor e Salvador. E nesse momento, todos vocês se conectem ao Senhor, se liguem ao Senhor, fiquem em contrição com o Senhor, porque com certeza o Senhor tem
de Jesus. Nós vemos sempre as pessoas dizendo que nós estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Então nós precisamos, irmãos, nos preparar, nos santificar, nos purificar, para que o Senhor não nos apanhe de surpresa quando Ele voltar. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vem a hora em que nós menos esperamos. Quando eu era ainda criança, eu me lembro de um cântico que a gente cantava, que dizia assim, que Jesus ele pode vir ao meio-dia, ao cantar do galo, à meia-noite, Ele vem a hora que menos nós esperamos. Nós precisamos estar preparados. E aqui vai falar de 10 virgens, que representam a igreja. A igreja, quando a gente olha, são todos iguais. Os crentes são todos iguais. Mas isso não quer dizer que todos estão preparados para encontrar com Jesus. E se você acha que você não está, meu irmão, se você sente que você ainda precisa de algo, de mudar algo na sua vida, é o momento, o tempo, é hoje. Porque nós não sabemos se daqui 1 minuto nós estamos com vida ou se Jesus já voltou ou se nós fomos convocados para a eternidade. E por isso, vamos ler esse texto, que os irmãos prestem bastante atenção. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, não estavam preparadas. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram-se todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grande clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, as que não estavam preparadas, irmãos, disseram às que estavam preparadas: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, as loucas. Senhor, Senhor, abre-nos. A porta já estava fechada. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. Então, por isso, meus irmãos, que nós precisamos preparar, estar preparados hoje e todos os momentos, porque não sabemos que hora Jesus vai voltar. E precisamos estar preparados. Que Deus possa abençoar em cada coração sua palavra e que nós possamos todos os dias, irmãos, estar preparando as nossas vidas, nos santificando para encontrar com o Senhor. Nesse momento nós vamos passar a palavra ao louvor. Aleluia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Queria te fazer uma pergunta antes de iniciar o louvor. Quantos aqui receberam um presente no dia de hoje? Irmãos, queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que levantou a mão e você que não levantou. Agora, dá uma respirada bem funda e alivia. A resposta para essa pergunta é sim. Nosso maior presente no dia de hoje foi o dom da vida. O nosso Deus, hoje pela manhã, nos despertou e nos deu uma nova oportunidade de viver. E não viver de qualquer maneira, porque nós não estamos aqui para viver de qualquer maneira. Nós estamos aqui para fazer o que nós vamos fazer agora, que é adorar o nome desse Deus Todo-Poderoso. Eu queria te convidar a te colocar de pé.
Você que recebeu esse presente, esse dom no dia de hoje. E para você que recebeu o dom da vida e ainda recebeu um outro presente, amém. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Sei que nós já oramos, mas nós vamos orar novamente. Senhor, graças nós te damos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, e mesmo sendo tão poderoso, o Senhor não abre mão das nossas vidas. Mesmo sendo tão poderoso e capaz de fazer todas as coisas, o Senhor, Deus, nos coloca a responsabilidade, Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho do Senhor. Senhor, obrigado, porque nesta manhã o Senhor nos presenteou mais uma vez com o dom da vida, e a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas mais uma vez. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para render louvores ao teu nome como forma de gratidão, Senhor. Não só pelo que o Senhor tem feito, Pai, mas pelo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, e também, Senhor, principalmente pelo que o Senhor é, pela tua essência, Senhor. Pai, fale aos nossos corações essa noite, assim como o Senhor já falou, já tem falado desde o início desse culto. Pai, nos use como instrumento vivo do Senhor nessa noite. Amém, irmãos. Nós vamos adorar em espírito e em verdade. Se você conhece essa canção, feche seus olhos e entregue o seu melhor essa noite. Amém? Mais uma vez essa pressão. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos viver
adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Só a igreja pra te adorar, nos atos do Senhor, na casa de Deus, onde flui o amor. Irmãos, estar diante da presença do Senhor, estar na casa do Senhor precisa e deve ser o nosso maior prazer. Porque é aqui, de fato, de verdade, onde nós podemos experimentar o verdadeiro amor. Eu queria te convidar a ler comigo Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 1. Diz assim, irmãos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprovam os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E como eu disse no início, no momento do louvor, o Senhor nos trouxe nesse dia uma nova oportunidade de viver, uma nova oportunidade de entregar algo melhor. Mas Ele também trouxe alguém que pode estar aqui nessa noite, que de fato abandonou a sua caminhada, abandonou o seu primeiro amor. O Senhor te traz, me traz a oportunidade de recomeçar de onde nós paramos e passar a entregar novamente o nosso melhor ao Senhor. O Senhor nos traz a oportunidade nessa noite de retomar de onde nós paramos. E se alguém aqui nessa noite que parou a caminhada, a oportunidade está diante de você agora. E para nós que estamos aqui caminhando, passando pelas lutas, pelas dificuldades, e temos perseverado como essa igreja, que continuemos perseverando, trabalhando arduamente como essa igreja, para que todos nós possamos estar atentos, vigilantes, e quando o Senhor vier, assim como a irmã leu, que nos encontre alertas, atentos, para que nenhum de nós que está aqui seja deixado para trás. Mas pelo contrário, irmãos, que quando o Senhor voltar, essa igreja não esteja cheia, essa igreja esteja vazia, porque todos nós estaremos com Cristo na eternidade. Por isso, nessa noite nós vamos declarar: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos
início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Evaristo, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Irmãos, que isso que você cantou nesse momento seja uma verdade para você. Todos os dias para mim e para você são um recomeço. Porque nós somos pecadores, nós falhamos. E nós não pecamos dia sim, dia não. Não, nós pecamos todo dia. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós continuamos sendo pecadores. Mas que eu e você possa acordar todos os dias com o desejo de entregar o nosso melhor ao Senhor. Porque o Senhor merece o nosso melhor. Por isso que todos os dias eu e você possamos declarar isso. Não, eu quero voltar ao início de tudo. Porque no início de tudo, nós entregávamos o nosso melhor. Nós não fazíamos as coisas de qualquer jeito, porque estava tudo fresco na nossa vida. O Senhor mudou tudo na nossa cabeça. Poxa, ontem eu estava de uma maneira, hoje eu não estou mais. Mas o tempo vai passando e a gente acostuma com o agir de Deus na nossa vida. E as coisas acabam se tornando normais. Mas não pode ser normal. Aquilo que Cristo fez por mim e por você, irmãos, não foi normal. Foi algo poderoso. E Ele nos deu a oportunidade de viver algo tremendo ao lado dele. Por isso que eu e você possamos de fato e de verdade entregar o nosso melhor ao Senhor e viver como se todos os dias fosse o dia da nossa conversão. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor e você tem a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Essa é mais uma canção que tem uma letra tremenda. Vamos declarar isso. Quero ser como criança, te amar pelo que é. Voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça pro Senhor essa noite.
acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor, abraça-me, oh Senhor, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Aleluia. Irmãos, eu amo o abraço da minha esposa, mas não existe abraço melhor que o abraço do Senhor. Não existe coisa melhor do que você estar naquele dia que, meu Deus, deu tudo errado, mas você volta para casa. E além de ter a sua esposa, seu esposo te esperando, mas se as coisas não estiverem bem, você se coloca diante da presença do Senhor, irmãos, e recebe um abraço, que assim como nós cantamos, é um abraço de amor. E como nós cantamos, quando você recebe esse abraço pela primeira vez, não dá mais para viver assim. Não dá mais para viver sem esse amor do Senhor. Eu queria convidar aqui o pastor Eliomar. Irmãos, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, mas também vamos orar pela vida do nosso pastor. Amém? Tem essa missão nobre de ministrar o Evangelho. E não só de pregar, porque a vida de pastor não é só pregar o Evangelho, não é só estar aqui em cima, né? Existe uma demanda muito grande por trás. Então estende suas mãos para cá, vamos orar pela vida do nosso pastor, pelos dízimos, pelas ofertas. Senhor, graças nós te damos. Primeiro porque o Senhor é um Deus poderoso, porque o Senhor nos deu a oportunidade de viver algo novo, Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor trouxe sobre nós nesse dia mais uma vez a oportunidade de viver. Pai, eu quero colocar diante de Ti a gratidão pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositadas no Teu altar nessa noite. Que o Senhor continue prosperando, Senhor, os irmãos. E aqueles, ó Pai, também que não puderam, que o Senhor vá de encontro à realidade de cada um nessa noite. Que possa mudar e transformar, Senhor. Nós também oramos pela vida do nosso pastor, Senhor. Pelo ministério dele, por tudo que o Senhor tem proporcionado na vida dele, Senhor. Nós declaramos chuvas de bênçãos sobre a vida, sobre o ministério, sobre a família. E nós também oramos pela mensagem que será transmitida, Deus, pelo Espírito Santo do Senhor através da vida do nosso pastor nessa noite. Pai, que o Senhor nos encontre como igreja de coração aberto a receber aquilo que o Senhor tem a falar, Deus, através dessa mensagem, como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Que o Espírito Santo do Senhor continue à vontade aqui nessa noite. E que nós possamos sair daqui, Deus, edificados, cheios, e aqueles que precisam de transformação, que precisam ser transformados, que saiam daqui nessa noite transformados pelo poder da Tua palavra, Pai.
Assim eu te louvo, assim eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. A paz seja convosco, meus amados irmãos. Amém. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. A paz seja convosco. Você que está aí nos assistindo online no nosso canal, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista aqui da Ilha das Flores, em Vila Velha, Espírito Santo. Eu me sinto muito feliz, muito gratificado, né? Sinto feliz por ter cada um de vocês aqui nesta noite, por vocês que estiveram na Escola Bíblica Dominical, que teve aquele momento maravilhoso de troca, de aprendizagem, de estudo que tivemos aqui. Eu quero iniciar esse momento aqui pedindo perdão a vocês. Talvez esteja um pouco quente para vocês. Nós tivemos que desligar aquele ar-condicionado ali, pois parece que caiu alguma massa ali da obra dentro dele, ficou batendo alguma coisa ali. Aí desliguei ele, amanhã já vou solicitar o rapaz que nos atende aqui para vir fazer uma manutenção ali e poder preservá-lo, tá bom? Caso faça muito calor aí, tem os ventiladores, vocês têm toda a liberdade aí, ó, de ligá-los, viu? Para vocês não ficarem com muito calor aí. Só sintam a quintura da ovelhinha que está do seu lado aí, tá certo? Deus abençoe. Queridos, eu também quero neste momento colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Graça e sua família, que está enlutada com a perda da sua mãe. E também quero estar colocando diante do Senhor neste momento a vida de Eliomar. Só que não é Eliomar homem, é Eliomar mulher, uma xará, minha mulher, com H, é Paraguai. Ela é irmã da irmã Luciana, e Luciana não está aqui agora, porque foi levá-la no hospital, ela não está passando muito bem. Então vamos orar pela vida da nossa querida irmã Eliomar e a nossa xará. Vamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas. Também a irmã Rafaela continua naquela luta para fazer aquelas 2 cirurgias nos fêmurs. A irmã Vani está cada vez mais debilitada. Ela nem sei se ela vai conseguir vir mais na igreja como ela estava vindo. Aqueles que puderem, vão visitá-la. Quem não puder visitar, liga. Mas não deixa de ter esse carinho, essa atenção. Um dia pode ser eu, pode ser você, necessitando desse cuidado. Somente quem já esteve aqui internado dias, querendo uma visita, sabe o poder que uma visita tem. Quem já ficou internado aqui um bocado de dia, sem saber se ia voltar para casa? Aí, Bob, aí, tá vendo? Não é? Não dá aquela sensação estranha de, será que é agora? Será que eu vou voltar para casa? E quando chega uma visita de um ente querido, não faz muito bem? Pois bem, vai lá visitar a irmã Vani, é aqui pertinho do nosso bairro. Ah, pastor, não tenho tempo. Liga para ela, não tem o número, está no grupo da igreja, não estou no grupo, pede ao pastor, mas faz alguma coisa. Senhor nosso Deus, neste momento eu também quero colocar diante do Senhor a vida da irmã Graça e toda a sua família que está enlutada nesta noite. Que o Senhor tome aquelas vidas, ó Pai, em tuas mãos, e através do teu Espírito Santo o Senhor possa consolá-los. Também quero colocar diante do Senhor, meu Deus, a vida de Eliomar, meu Pai, aquela jovem que está ali enferma no hospital, aos cuidados da sua irmã Luciana. Que o Senhor abençoe tua serva para que ela seja uma bênção ali para a sua irmã, meu Pai. Meu Deus, eu também quero colocar diante do Senhor a vida da irmã Vani, que tem enfrentado os dias difíceis que a tua palavra diz que chegaria, meu Pai, e ela tem enfrentado essas dificuldades físicas de mobilidade, e que o Senhor, meu Deus, possa fortalecê-la no Senhor. Meu Deus, eu também entrego em tuas mãos a vida de Rafaela, toda a dinâmica que ela tem enfrentado, Senhor, para se manter firme. Que o Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da vida da tua serva. Assim, eu te peço que o Senhor continue abençoando também a vida de Pedrinho no seu tratamento, meu Pai. Que este jovem suporte, meu Deus, esta luta contra o câncer e ele possa sair vencedor em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, eu nesta noite quero compartilhar com vocês uma mensagem que vai dar seguimento a uma outra mensagem que eu trouxe aqui para vocês um dia. O tema da mensagem dessa noite é isso aqui, ó. É uma pergunta, pode até ser retórica. Você que já é cristão há muito tempo pode até se ofendê-la com ela, mas eu preciso fazê-la. Você realmente conhece o Senhor?
Aqui na Bíblia tem um moço chamado Oséias, e quando eu penso nessa ideia de conhecer a Deus, é ele que me vem logo à mente. E eu quero compartilhar com vocês uma mensagem aqui no capítulo 6 do livro que ele mesmo escrevera. Oséias capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, e nós vamos ver a obstinação do povo de Israel, e vamos entender melhor isso aí. Vamos lá, acompanhe comigo aqui, por favor. Como a minha versão aqui é a mesma, dá para a gente acompanhar. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedaçarei. Por meio dos meus profetas eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu, e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Amém. Acompanha comigo aqui o raciocínio. Quem é Oséias? Oséias é um profeta de Israel, que surge em Israel aproximadamente 200 anos depois daquela divisão dos reinos de Jerusalém, e dos reinos de Israel e de Jerusalém, de Judá. Os reinos são divididos em norte e sul, como nós já aprendemos aqui na escola bíblica. No norte ficam 12 cidades e a capital é Samaria, sendo ali Israel a capital Samaria. O reino de Jerusalém, que é o do sul, de Judá, aliás, o reino de Judá, que fica no sul, tem a sua capital por Jerusalém. Oséias surge no norte. Um profeta que vai fazer exatamente o que estamos aprendendo aqui de manhã. Ele vai levar uma palavra de repreensão ao povo de Israel. E para aquela palavra de repreensão, Deus fez com aquele profeta o que ele nunca mais fez com ninguém. A história que você vai ver agora de Israel, a história que você vai conhecer agora, ou relembrar, aqueles que sabem, do profeta Oséias, não teve nenhum profeta na Bíblia que aconteceu isso. Só ele. O que é que Deus fez com Oséias? Eu me lembro que eu dei até um exemplo aqui, me colocando no lugar de Oséias para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vocês lembram que eu brinquei aqui e disse, olha, se eu fosse um pastor solteiro e eu estivesse orando por uma esposa, pedindo a Deus que me desse, com tantas irmãs aqui solteiras, ou nas igrejas aqui, por irmãs nossas, irmãs solteiras, orando a Deus por um pastor. Aí eu chego aqui um dia e dizia, igreja, quero contar uma bênção para vocês. Para quem não viu, vou recontar. E aí vocês, conta, pastor. Eu digo, eu estou namorando. A igreja, eita glória, pastor, vai casar. Pois bem, agora vem a segunda coisa, irmãos. Essa moça que eu estou namorando, ela é uma prostituta. Aí o amém, glória a Deus, ia bater um silêncio desse aqui. Não é? Uma prostituta, pastor, o senhor está maluco? O senhor está com a cabeça onde? Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Oséias. Deus orientou que Oséias
casasse com uma prostituta. E o pior, a prostituta que Oséias se casa era retada. Ela tinha dificuldade de se manter fiel. E ela foi lá e chifrou ele de novo. E Deus disse a ele para ir lá, perdoar ela e trazer ela de volta. E se isso não já fosse bastante, minha irmã, ele ainda teve 1, 2, 3 filhos com essa mulher. E aí? Você aceitaria essa proposta de Deus? Pois bem, por que eu estou dizendo que Deus não fez isso com mais ninguém? Porque Deus usou essa história, e essa história está narrada aqui na Bíblia, para falar com a igreja dele hoje ainda. Como, tia Cleide? A história de Oséias com a esposa é uma analogia à história de Deus com a igreja. Deus estava falando ali do relacionamento dele como marido fiel, que vai lá, perdoa, restaura a esposa e traz de volta, e ela vai lá e comete o adultério novamente. Deus estava falando do relacionamento fiel dele como esposo fiel, e o seu povo Israel como um povo adúltero, que por qualquer coisa virava as costas para o Senhor. Por qualquer coisa ia adorar a outros deuses. Hoje, essa história é para mim e para você. Nós somos a noiva, nós somos esta noiva do Senhor, e como noivas temos cometido esses mesmos erros tantos miles anos depois na história. Até hoje, facilmente, vocês veem por aí as pessoas trocarem o Senhor por qualquer coisa. Não precisa ser muita coisa não precisa ganhar. O cara ganhou na Mega Sena, pastor, e ganhou 620 milhões, abandonou o caminho do Senhor. Não foi nem isso. É por tão pouco. É porque alguém não falou, é porque alguém não lembrou do aniversário, é porque alguém não chamou ele para ir para a igreja, não chamou ela para fazer uma faxina, ela ficou chateada, e aí ela abandonou o caminho do Senhor e não quer mais conta com a igreja do Senhor. A pandemia veio para este mundo, e quando ela veio, há 5 anos atrás, ela fez algumas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes que a pandemia nos trouxe foi, a pandemia nos lembrou que o culto ao Senhor não começa na igreja. O culto ao Senhor começa nas nossas casas. Tanto que as igrejas, ou as pessoas que dependiam da igreja para ter culto, deixou de ter. Quem não voltou a ser igreja em casa, acabou. O que aconteceu? Enfraqueceu nesse período, porque ficou, olha o que o mundo fez, olha o que o mundo fez. No primeiro momento a gente até fala assim, puxa, que legal a atitude deles, mas o mundo, o sistema fez o quê? Botou a gente dentro de casa, deu de graça os streams, o pessoal caiu lá no Netflix, no Prime Video e todos os outros, né? Nas internet da vida, todo mundo passou a não cobrar, 1 mês, 2 meses, e aí o povo ficou vidrado na televisão, aprendendo lá ou assistindo coisas nada a ver, e o culto ao Senhor despencou. Se vocês soubessem o alto nível de divórcio que aconteceu no período da pandemia, violência contra a mulher na pandemia, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Gente, a pandemia fez um milagre tremendo, que foi fazer com que jovens estivessem doidos orando para a escola voltar. Minha filha? É um milagre, não é? Os jovens estavam desesperados para ela voltar. Eu nunca vi isso na minha vida. Na minha época de jovem, eu ia adorar aquilo dele, né? Quando eles falavam, o professor fulano não veio, não. Parece que a gente até queria orar para o professor não melhorar. Mas a pandemia veio e nos mostrou também uma outra coisa. A pandemia veio para nos mostrar aquilo que a gente desaprendeu e o que era um sinal nosso. Ser cristão em casa. A pandemia veio para nos mostrar que a igreja começou nas casas e não em templos. Foi assim que você vê em Atos a igreja começar na casa dos discípulos. E quando a pandemia botou a gente dentro de casa, a gente que queria tanto tempo para descansar, para ficar com a família, a gente brigou com a família, a gente fez um monte de coisa errada, e o culto ao Senhor, claro que eu não estou generalizando, e nem posso falar tanto assim, porque a nossa igreja sofreu muito pouco com isso.
Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu tenho colegas pastores que até hoje essas famílias não voltaram. Portanto, o relacionamento de Israel e Deus está retratado aqui com Oséias e com a sua esposa. E o que me chama a atenção é que Oséias, quando escreve este livro, no capítulo 6, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o profeta vai levar este povo obstinado a fazer uma reflexão. Qual a reflexão? Será que realmente, Israel, vocês conhecem o Senhor? E aí no primeiro versículo, capítulo 6, Alex, ele já diz assim, ó: venham, voltemos ao Senhor. Queridos, se volte para Deus. Volta. Alex falou aqui no início, né? Se tem alguém aqui que de repente deu uma desanimada na sua caminhada, é antes de você voltar. Volta. Não se desanima por qualquer coisa, não. Esse Deus é um Deus fiel, permanece fiel e continua de braços abertos para você, noiva. E você, eu, cada um de nós somos a igreja. A igreja não é quando a gente está juntão aqui, não, como a gente está aqui com essa igreja cheia. Não. A igreja é quando você está lá fora. Você é a igreja. Lá na escola, lá no trabalho, na faculdade. Cada um de vocês aqui, onde você estiver, você é a igreja. Então, não se desanime, porque essa história aqui é sua e do Senhor. E aí o profeta diz assim, voltemos ao Senhor. E interessante, meus diáconos que estão aqui de manhã comigo na EBD, que novamente mais um profeta vai fazer a mesma coisa, Glória. O que o profeta vai fazer? Se incluir no meio. Ele não fala, vocês aí voltem para Deus. Não. Olha o que o profeta diz, voltemos. Ele se inclui no meio do povo. Ele também se considera um pecador. Diferente dos profetas dos nossos dias, né? Que é eles lá em cima, Deus no céu, ele aqui e a igreja aqui embaixo. Não. Todo santo homem de Deus na Bíblia sempre se colocou na condição de pecador. A gente viu a história de Isaías estava lá, e aí Isaías precisou que o anjo fosse lá com a tenaz, né? Com aquela brasa nos lábios dele, purificasse ele, porque ele se reconheceu. Ele disse, olha Senhor, eu vivo no meio de um povo pecador, eu sou um pecador também. E por isso o Senhor foi lá e purificou. O profeta Oséias aqui não está dizendo, voltem vocês aí, porque senão Deus vai matar vocês. Ele está dizendo, gente, voltemos ao Senhor logo, desesperadamente, voltemos, pois Ele nos despedaçou e nos trará cura, ou nos curará. Tem até uma música assim, o bálsamo em Gileade. Quem conhece aqui? Há um bálsamo em Gileade, né? Não lembro da letra para cantar. Foi sobre as filhas de Sião. Vinde, louvemos ao Senhor. Olha a cara do professor lá de orgulho, ó. Não vou dar aluno dele. Depois disso ele diz assim, depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, no 3º dia ele nos restaurará, para que vivemos em sua presença. Aí no versículo 3 ele diz o que eu mais amo dessa carta, desse livro aqui. Ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que a pergunta é para mim e para você. Para o senhor, pastor e pastor. Você não conhece? A pergunta é para mim também. Em nenhum lugar da Bíblia eu vi que Deus é um Deus que a gente conhece com 1, 2, 3, 5, 10 anos. Pelo contrário. Todas as vezes que eu pesquisei a Bíblia, Bob, eu descobri que o meu Deus, o seu Deus, é um Deus infinito. Por isso, o profeta está dizendo, conheçamos e continuemos, prossigamos em conhecê-lo. E esse conhecer, para o profeta, é um conhecer no sentido relacional, meu bem. Não é conhecer assim, quem é o Senhor? O Senhor é fulano assim, assim, assado. Igual se você olhar na Bíblia, os homens de Deus, por exemplo, me faz lembrar Jó. Jó diz assim, depois daquela experiência profunda com Deus, Jó diz assim, eu realmente só conhecia o Senhor de ouvir falar. Hoje, depois disso tudo,
eu conheço face a face. Porque ele viveu a experiência do Senhor. Quando o profeta está dizendo assim, ó, conheçamos e prossigamos, é no sentido relacional. Precisamos conhecer o Senhor de forma espiritual. Não é só definida, não é só de uma forma que a gente pode descrever. Quem é Deus? Deus é um ser imutável, onipotente, onipresente, onisciente, que está no céu, é criador de todas as coisas. Isso é uma resposta teológica. E uma resposta teológica qualquer teólogo pode dar, até sendo um ateu. Qualquer cientista pode dar essa resposta. Deus é um Deus supremo. Dizem os cristãos que é um Deus supremo, é o Deus dos cristãos, é o Pai de Jesus que encarnou o seu Filho com um projeto de salvar a humanidade. Essa é uma resposta teológica, e uma resposta de boca qualquer um pode dar. A proposta de Oséias não é teológica, a proposta de Oséias é que eu e vocês conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor de forma relacional, de relacionamento. Pense bem, se alguém na comunidade aqui encontrar você e disser assim, aquele pastor ali que é o pastor da Batista ali, isso aquele pastor é ignorante, não fala com ninguém, é metido a besta, não sei o que, você conhece ele? Se isso acontecesse com você, cara, o que era que você responderia? Você não conhece, não? Pois é. Você ia dizer o quê? Então você não conhece o pastor Leomar. O pastor Leomar é completamente oposto. Parece um vereador. Fala com todo mundo, dá carona com todo mundo. Inclusive eu já dei carona seu irmão as 2 vezes. É só nesse mês, Bob. Eu conheço ele e sei que ele não me conhece. Aí um dia eu passo na glória e ele está lá sentado no ponto. Aí eu dei a ré, voltei. Ô Bob! Aí ele levantou. Eu falei assim, olha, eu sou o pastor de seu irmão Claudinho, vem. Aí ele foi. Entrou, trouxe ele. Semana retrasada eu passei lá no Paulo, ele estava sentado lá passando a unha assim, eu falei, ele está esperando o William. Aí dei a ré que eu já tinha passado, voltei, ô Bob, eu sou o pastor do seu irmão, bora, vou ir para a ilha. Ele, rapaz, que é uma bênção, né? Quando ele te conta a carona, pois é. Como é que pode dizer que um homem desse é metido a besta, é metido, é de nariz em pé, meu bem? Só diz uma coisa dessa de mim, quem não me conhecer, quem me julgar pela aparência ou por ouvir falar. Mas é assim, é o contrário disso que nós precisamos conhecer o Senhor. Para falar do Senhor, só pode falar dele aquele que tem relacionamento, aquele que conhece. Porque quem não conhece a Deus só vai descrevê-lo de forma teológica, ou aquilo que se ouve falar, e nem sempre o que ouvimos falar é a verdade. Ou você esqueceu da época da escola lá, que quantas vezes alguém chegou e disse para você que, ou no trabalho, né, que você tinha uma cara de metida besta, que não sei o que, pererê. Hoje que te conhece vê que não é nada disso, né? Ainda mais vocês que são capixaba, tudo fechado. Os capixabas sofrem com isso, né? Pois é, no trabalho, né? E hoje a pessoa vai lá e tudo porque agora está com relacionamento com você. É desse relacionamento que o Oséias está falando. Você quer ter esse relacionamento com Deus? Você quer? Quer? Você que está aqui visitando também quer? Você que está aí quer? Vou te dizer como é fácil. Primeiro, todos os dias da sua vida, você precisa fazer a dinâmica que Alex fez aqui, quando iniciou o culto. Lembra de domingo passado que eu me emboquei aqui, caí de joelho? É a primeira coisa que você tem que fazer. Acordou de manhã, já caia de joelho dos pés da sua cama, dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me acordou mais uma vez. Porque eu estou tendo a oportunidade de viver. Muitos não têm emprego e eu estou levantando para tomar banho para ir trabalhar. Alguns não têm café e lá na despensa tem até para eu escolher. Eu vou poder tomar café, chá, Toddy, suco. E agradeça e continue conversando com ele. Aí você vai tomar banho, faz aquele processo e corre para a sua Bíblia. Você pega a sua Bíblia, abre a Bíblia e lê ela. E degusta aquilo como se fosse o seu café da manhã. E fica meditando e refletindo naquilo o dia inteiro. E de noite, quando você voltar para casa, com o abraço da esposa, como Alex disse, com o abraço do seu esposo, como Alex disse,
para o abraço dos seus pais, filhos, e filhos, abraço dos seus filhos, vocês vão poder dizer: louvado seja o nome do Senhor, que nos deu este dia, que nos levou e nos trouxe em paz, e de volta estamos em casa para repousar na sua presença. E nisso, você, todos os dias fazendo isso, você vai começar a viver experiências com esse Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para você. O Senhor está sempre de braços abertos para você. O problema fomos nós, nunca Ele. Esse processo de adultério aqui sempre foi da noiva, sempre foi da mulher. No caso aqui, a mulher, Israel, a noiva, Israel, a mulher, igreja, a noiva, igreja, que aqui é só uma representação. E aí, para a gente partir para finalizar, tem uma outra coisa que ele diz aqui, no versículo 6, que também nos traz muita aprendizagem nesta noite. Ele diz assim, o próprio Deus dizendo, em nome de Isaías, através de José, Deus diz assim, aqui é Deus falando comigo e com você: pois eu desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus ao invés de holocausto. Irmãos, vocês já viram muito, né? Pessoas usarem o jargão, pois nós precisamos pagar o preço, não é? Tem um preço a se pagar. Na nossa mente, isso tem bem a ver com o que a gente estava estudando de manhã aqui sobre superstições, sobre agouros, né? Isso está bem ligado com o que a gente disse de manhã. Na nossa mente de cristão, parece que a gente está o tempo todo com essa ideia de pagar um preço para a gente obter alguma coisa. Para eu ter uma espiritualidade maior, eu preciso pagar um preço. Aí a pergunta, qual é esse preço? Aí você vai dizer, não, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer devocionais. Aí eu lhe pergunto, e desde quando isso para você tem que ser um sacrifício? Isso para você tem que ser um privilégio. Isso é um privilégio que Deus nos dá. De todas as manhãs poder ler a Bíblia. Você não está pagando um preço nenhum. Se isso pagar um preço para você, pagar um preço, é porque isso para você é pesado. Se é pesado para você, não está sendo um privilégio, está sendo um sacrifício. E se é um sacrifício, é o que Deus está dizendo ali para você: misericórdia quero e não sacrifício. Conhecimento de Deus e não holocausto. Já acabou aquela época, irmãos. Passou aquela coisa de você ir no sacerdote, dizer para o sacerdote, pequei, e agora? O sacerdote vai lá, volta e diz assim, você vai ter que trazer este sacrifício. Aí você vai lá, compra o sacrifício, volta e diz aqui. Foi por isso que Jesus, quando chegou na porta do templo, o que é que ele fez? Chutou tudo, quebrou tudo, acabou com tudo, porque o povo já ficava na porta do templo vendendo o sacrifício. Eu vou vender os animais lá na feira, vou ficar aqui na porta, que o pessoal vai sair, né, com a cara arrependida e já compra aqui na minha mão. Jesus, quando viu aquilo, saiu quebrando, chutando, soltando passarinho, botando os bichos para ir embora, dizendo, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de comércio, covil de ladrões. Aqui não é lugar de vocês ficarem fazendo comércio, não, aqui é lugar de adorar o Senhor. Pois é, meus irmãos, então, eu e vocês precisamos lembrar que a misericórdia que vem de Deus para nós, também deve sair de nós para o nosso irmão. Irmãos, eu vou fechar assim, ó. Quando você vê alguém cometer um erro, ao invés de você julgar alguém, tenha misericórdia. Faça com aquele alguém o que você precisaria que fizesse com você. O que é que você gostaria que fizesse com você? Que lhe acolhesse. Que as pessoas não apoiassem o seu erro, mas as pessoas apoiassem você. Não é assim? É tudo que você precisa. Quando você erra um passe lá jogando bola, né? Eu, Claudinho e o Marcelinho aqui hoje, a gente... Como a gente jogou hoje, não foi? Se o Ancelotti tivesse lá, até contratava nós três, não foi? Quando você dá um passe de bola para alguém e você erra, você já está se crucificando que você errou. Você já sabe. Aí o seu colega, você é burro, você não sei o que, você não sei o que. Vai melhorar você?
você vai piorar. Na hora que você pegar a bola de novo, você já está tremendo com medo de errar de novo. Agora, se o colega fala, não valeu, foi boa intenção, não sei o quê, você fica confiante. Não, na próxima acerta. E você vai lá e acerta mesmo, porque nós somos movidos pela confiança. Por isso, eu lhe digo, queridos, quando alguém errar, faça o que Deus fez com você. Tenha misericórdia da pessoa. Abrace a pessoa. Ajude a pessoa. Porque é o que Deus faz comigo e com você. Quantas vezes a gente foi essa mulher adúltera aqui? Quantas vezes? Não é? E tantas vezes Deus foi lá e vem cá, volta para mim, vamos recomeçar, né? E a gente de novo, Deus vem cá, para com esse negócio, eu te amo, minha esposa. Pois é. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos faça lembrar que conhecer a Deus é muito mais do que vir para a igreja. Conhecer a Deus é muito mais do que vir para a escola bíblica. Conhecer a Deus é muito mais do que ser embaixador e mensageira. É muito mais do que cantar as músicas para Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que tudo que eu e você pode fazer, mas é esse pacote todo e muito mais que nos faz conhecer o Senhor. Então, que você a cada dia possa se dedicar em conhecer o Senhor. Amém, meu irmão? Então eu vou te fazer essa pergunta apenas uma vez, para que você não se sinta pressionado comigo. Eu quero que você só faça isso com consciência. Se você está sentindo o Espírito Santo de Deus tocar dentro de você e agora, se o seu coração estiver ardendo, com desejo mesmo de se entregar para Deus de uma vez, chutar o pau da barraca, não olhar mais para trás, só olhar para o alvo que é Jesus, eu quero te perguntar, tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, quer viver na presença dEle, quer se batizar, ficar na pegada ali, ó, até que Ele venha? Se tiver, eu te peço que tenha coragem e faça a sua pública profissão de fé agora. Como que eu faço isso, pastor? Só dizendo assim, não? Só levantando a mão. Pastor, eu quero aceitar Jesus agora aqui nessa igreja. Tem alguém? Não? Vou fazer a segunda pergunta. Tem alguém aqui neste momento que quer retomar a sua caminhada cristã, que por algum momento da vida parou, sei lá, não importa o que aconteceu, o Senhor já lançou no mar do esquecimento, e você quer retomar hoje? Você entendeu que essa palavra foi para o seu coração? Se você quiser, faz assim para eu saber, pastor, eu quero voltar para Jesus agora, não é nem amanhã, é hoje. Tem alguém? Também não? Tá certo. Amanhã você vai receber esse culto de novo. Minha orientação para você é que você assista ele de novo e permita que essa palavra fale ao seu coração outra vez. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor em relacionamento e não só de ouvir falar ou de pronunciar da boca para fora. Sinta o Senhor na sua vida dentro de você. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai amado que estás nos céus e que está conosco aqui agora através do Teu Santo Espírito, que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor nos faça entender, ó Pai, a Tua palavra a cada dia. Que o Senhor nos leve para nossos lares agora em paz. Que o Senhor nos guarde na Tua santa presença, meu Pai. Que a bondade do Senhor sempre esteja sobre nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, nos preocuparmos, ó Pai, de estarmos na Tua presença sem medo que nos envergonhar. Que o Senhor nos ajude a estarmos firmes, ó Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude nas nossas dificuldades diárias, meu Senhor. Tome em Tuas mãos aqueles que necessitam de uma bênção espiritual, aqueles que necessitam de saúde, todos aqueles que necessitam do Senhor, Pai. Tome em Tuas mãos nessa hora. Em nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, pode fazer aquela dinâmica linda? Pessoa que está do seu lado,
Foi uma bênção adorar a Deus com você nessa noite. Fala aí com ele. Fala aí. Falou com quem está atrás? Falou com quem está na frente? Do lado e do outro? Maravilha! Foi um prazer ser o seu pastor hoje à noite. Você que está nos visitando, ó, domingo que vem eu quero te convidar a voltar. Tá bom? Olha a programação da igreja aqui, ó, se você quiser participar. Na segunda-feira nós temos as aulas, na terça-feira os mensageiros embaixadores. Aí para vocês tem o culto, quarta-feira, 7h30. Na quinta, quem gosta de acordar cedinho, tem o Amanhecer com Deus aqui, de 6 às 7. Casal Volmer, diaconisa Aparecida. E você que é jovem, tem um encontro de jovens às 8 horas da noite, que agora é online, é só nos procurar, que a gente assiste ali todo mundo junto, participa da aula. E domingo que vem tem EBD 9 horas e de novo à noite culto. Isso se o Senhor não voltar. Coloque sua mão no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias e Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém. O pessoal do louvor vai fazer o pós-lúdio, eu já vou lá para a porta te esperar e te dar aquele abraço. Deus abençoe. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Adorar, quero seu nome resumir, primeira essência, já de particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor